Sr. Ministro, não há dúvida que a presidência portuguesa tem um balanço, podia ter sido melhor, pior também podia ter sido, mas eu sou um bocadinho contra aquela tentativa de demonstrar que tudo o que ocorre durante o período de uma presidência é responsabilidade ou é mérito do governo da presidência, porque tudo o que correr mal também não é da sua responsabilidade. A presidência é um pipeline e os governos limitam-se a acelerar ou a atrasar ou a acrescentar valor e, portanto, a presidência portuguesa é tão responsável pelo que correu mal como pelo que correu bem, ou se calhar não é tão responsável pelo que correu mal, nem é tão responsável pelo que correu bem. O que interessa é que cumpriu, e em várias áreas cumpriu, e uma das áreas em que cumpriu, é justo dizê-lo aqui, foi na preparação dos instrumentos. Aliás, já dei nota disso publicamente. E isso é um ponto de partida importante, é o trabalho de casa feito, que os nossos diplomatas se empenharam e conseguiram com os outros fazer. E fecharam-se trílogos importantes, e aí os diplomatas têm um papel muito importante. Mas há uma primeira pergunta que eu lhe queria fazer, que é muito simples. A avaliação da Comissão Europeia sobre os vários planos e sobre o nosso PRR tem uma coisa que me preocupa e que nos preocupa sobremaneira ao PSD. É que diz que o nosso plano é daqueles que menos impacto têm na recuperação da economia. E eu gostava de perguntar, começar por colocar essa questão. Porque se há objetivo que existe, é recuperar a economia. Havendo esta disponibilidade, como é que o Sr. Ministro reage ao facto de a principal crítica que a Comissão Europeia faz é que o nosso é o que menos acrescenta valor ou que menos estimula a nossa economia, quando é precisamente isso que nós precisamos? Muito obrigado, Sr. Deputado. De acordo com o combinado, eu vou cronometrar aqui o tempo do Sr. Ministro, a quem dou a palavra. Sr. Ministro, faz favor. Bom, muito obrigado ao Sr. Deputado Duarte Marques, até pelo reconhecimento de que o trabalho de casa foi feito. É assim, portanto, devemos, enfim, nunca dissemos que os méritos todos recaíam sobre a presidência portuguesa. Naturalmente, aquilo que fizemos foi aquilo que nos propusemos, foi colocar no terreno aquilo que definitivamente precisava ser colocado no terreno, e não estava. Portanto, enfim, cá estaremos agora para seguir as fases seguintes. Quanto à questão que coloca, eu apenas lhe digo o seguinte. Das análises que é possível tirar dos projetos que já foram objeto de avaliação e escrutínio pela Comissão Europeia, Portugal, há 2 anos, é o segundo país que tem maior impacto em termos do PIB. Desculpe lá, é verdade, e vai estudar, se faz favor. Portanto, e não, eu posso lhe dar estes números. Deixe-me acabar, está bem? Olha, e portanto, há 5 anos continua a ser em segundo lugar, porque há 5 anos, a Grécia de facto tem 6,3% de impacto no PIB e Portugal tem 3,5%. E deixe-me também dizer-lhe aqui o seguinte, a Espanha, há 2 anos, de facto, tem 3% e nós temos 1,4%. Por isso é que estamos em segundo. Mas há 5 anos, Portugal tem 3,5% de impacto no PIB e a Espanha tem 1,6%. Sabe porquê? Porque a Espanha apresenta um planeamento e um front-loading espantoso de perto de 40% do seu PRR logo no primeiro ano. Que eu também, enfim, é preciso perceber o que é que isso quer dizer também. Portanto, que eu dispenso-me de comentar os PRRs dos outros países. Agora, estes dados são os que constam dos PRRs que já foram apreciados. Não são das propostas, são aqueles que já foram apreciados. Se quiserem, eu disponibilizo esses. Sr. Ministro, Sr. Presidente, desculpe. Muito obrigado, Sr. Ministro. Só para informar que não tenho forma de fazer de outra forma, o Sr. Ministro usou 2 minutos e 40 segundos. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, os dados que nós temos, e há relatórios da Comissão Europeia que desmentem esses valores,
Não é bem assim, não é exatamente assim, e falam, aliás, são contraditórios com esses. São relatórios que estão no site da Comissão Europeia, que fazem uma avaliação global dos planos, mas já lá vamos, que fazem uma avaliação global dos planos e falam do que é que representa de impacto na economia cada um dos planos. Mas eu vou-lhe fazer mais perguntas muito concretas e muito diretas. Porquê é que Portugal, sabendo que é possível, face aos instrumentos em cima da mesa, porquê é que Portugal ainda não abriu concursos? Se o pode fazer, ou quando é que prevê abrir os primeiros concursos, as primeiras linhas? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Portugal já abriu os primeiros concursos. Já agora pode dar quais foram os exemplos? Por exemplo, já abriu os concursos para os incentivos chamados STEAM, para aceitar candidaturas de instituições de ensino superior para fomentar a formação nas áreas das matemáticas, das engenharias e das ciências exatas. Muito obrigado, Sr. Ministro. 3 minutos e 10 segundos. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, há outra questão que nos parece importante, é o que é que está a ser feito do ponto de vista das estruturas de gestão, dos fundos da base do PRR, tendo em conta que parte delas serão as mesmas que gerem os fundos estruturais ou são alternativas, se podia explicar de forma mais concreta o que é que foi feito ou o que é que está preparado para garantir que não vai haver atrasos na execução. Porque, obviamente, que as estruturas têm que crescer, as estruturas têm que conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, e como é que nos pode garantir que isso não vai ser um empecilho? Porque os alertas que nós temos de várias entidades, de várias empresas, é normalmente da falta de resposta dos serviços públicos para uma gestão de uma operação desta dimensão. Sr. Ministro, faz favor. Tudo o que é a preparação do modelo de governação está em execução e está preparado. A estrutura de missão está instalada, está dotada dos meios e está a responder e já fez contratos. Aliás, já fez contratos no valor de 10% dos montantes de financiamento com beneficiários ou diretos ou intermediários. Portanto, a primeira resposta, que é a prova de que o sistema já está a funcionar. Portanto, relativamente àqueles que vão executar os projetos, o modelo é altamente descentralizado, que foi aquilo que sempre dissemos. Portanto, por exemplo, a Direção-Geral do Ensino Superior, que vai gerir a abertura e a análise das candidaturas ao tal concurso que eu disse que já abriu, já garantiu, com certeza, os meios para receber as candidaturas, para as analisar e para depois fazer os contratos e acompanhar os projetos que decidir selecionar. Sr. Deputado, faz favor. Uma das questões que o Sr. Ministro tem colocado em cima da mesa, muitas vezes, é a capacidade de articulação ou de previsibilidade da articulação entre os fundos estruturais, o PT 2030 e o PRR. Essa articulação está feita? Sr. Ministro. Não só está feita, como tivemos de demonstrá-la na negociação do PRR. Nós temos um documento estratégico que é composto por agendas, que é a Estratégia 2030. Essa Estratégia 2030, tal como consta do documento que serviu de documento enquadrador do PRR, foi amplamente discutida com a própria Comissão Europeia. Portanto, aquilo que é a nossa estratégia de articulação nos diversos domínios foi discutido e está articulado. Eu posso dar um exemplo, aliás, que eu próprio tenho difundido e explicado, que é a questão da estratégia de apoio às empresas. Eu tenho explicado de como os apoios às empresas dos fundos estruturais se complementam com os apoios às empresas no quadro do PRR, explicando a vocação dos apoios no âmbito do PRR com a vocação dos apoios no âmbito dos fundos estruturais. Já tive a oportunidade de explicar isto várias vezes, em várias entrevistas, e quando tiver a oportunidade aqui nesta audição, também terei todo o prazer em voltar a fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vai com 5 minutos e 20 segundos. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, então se está articulado é porque já existe uma proposta portuguesa para o PT 2030. Se está articulado é porque esse documento já existe. A pergunta que eu lhe faço é porque é que não o revela ao Parlamento, ou então conclui também que se já existe, não teve discussão pública, não foram ouvidas os vários parceiros, não foram ouvidos os autarcas, não foram ouvidas as CCDRs, nem o Parlamento, nem os outros partidos, nem nada. Portanto, se há articulação é porque o documento já existe. Se o documento já existe, foi feito nas nossas costas. Eu já agora gostava de o conhecer.
Não duvidando da sua palavra. Sr. Ministro, faz favor. Não tem razão para duvidar da minha palavra e eu explico-me. Nós, aquilo que temos é, à luz daquilo que é o nosso documento estratégico, foi aprovado ainda em 2020, por uma resolução do Conselho de Ministros, portanto está consagrado, foi repetido e está transposto para os diversos documentos estratégicos que nós temos vindo a apresentar, inclusivamente e submeter esta Assembleia, nomeadamente nos programas nacionais de reformas, nas grandes opções, sistematicamente temos vindo a apresentá-lo, portanto, esse documento estratégico, e a partir dele temos vindo a aplicá-lo, inclusivamente até, faço lembrar, que o Governo já adotou uma resolução do Conselho de Ministros sobre os grandes princípios orientadores da aplicação dos fundos estruturais do PT 2030. Isso é um documento público, é conhecido. A estrutura e a governação global do PT 2030 estão nesse documento que já foi, no âmbito das suas competências, o Governo já as decidiu. Aquilo que se trata são de linhas gerais que nos permitem explicar essa coerência estratégica. Aquilo que nós ainda não decidimos foi a programação em si, essa sim que o Governo ficou à espera da aprovação definitiva do PRR para agora sim tomar a decisão essa que vai tomar a muito curto prazo e que finalmente vai propiciar a explicação, quer do 2030 em pormenor, quer do conjunto da interação entre o 2030 e o PRR a nível operacional. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro vai com 7 minutos e 2 segundos. O Sr. Deputado, com o tempo que está ali registado, quer dizer que há aqui uma diferença significativa no uso do tempo, pelo que eu apelava agora à capacidade de síntese, sobretudo do lado do Governo. O Sr. Ministro tem exatamente o mesmo tempo, 9. Ok, eu não lhe posso fazer várias perguntas. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, então, sendo assim, o que nós percebemos é que, ok, há princípios orientadores, mal seria se os princípios orientadores de programas e de projetos feitos pelo Governo não fossem os mesmos. O que nos preocupa é o detalhe, depois é a programação, que nós subentendemos dessa articulação, que já estaria mais avançada e, pelos vistos, não está. Era o que mais faltava, que os princípios não fossem os mesmos. E então, eu faço-lhe 2 perguntas também muito concretas, Sr. Ministro, que têm a ver com o seguinte. O Sr. Ministro pode-nos garantir que no PRR, tal como esperaremos para o PT 2030, que o Governo vai apresentar uma calendarização para que as empresas, para que as entidades não andem à espera, à procura da abertura de avisos e que possam contar com isso, ter alguma previsibilidade na preparação das propostas. É que isso é a verdadeira transparência, é isso que permite que todos partam do mesmo pressuposto e isso é fundamental para toda a gente, como o Sr. Ministro bem sabe. E isso não tem acontecido no PT 2020 e eu gostava que o Sr. Ministro desse aqui essa garantia. E fazer-lhe outra pergunta, se puder responder também, que é o seguinte. Nós temos 2 grandes preocupações além da questão das empresas, que é se o PRR prevê o investimento num conjunto de infraestruturas que não discutimos que são importantes, de serviços que serão financiados na sua construção pelo PRR. O Governo pode garantir ou tem capacidade para nos demonstrar que o financiamento dos custos da despesa de funcionamento desses investimentos está garantida e que não estamos, no fundo, a construir elefantes brancos? E, por outro lado, Sr. Ministro, se nos pode dar a garantia que não vai usar o PRR e os fundos estruturais para, mais uma vez, continuar a financiar despesa que é despesa do Estado e que devia pertencer ao Orçamento de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Bom, quanto à questão dos concursos, eu já tive a oportunidade de anunciar, logo no início deste ano, que os primeiros concursos do PRR ainda seriam lançados no primeiro semestre deste ano. E cumpri porque sabia que estava a preparar e preparei mecanismos de antecipação, de contingência, para o caso do PRR ainda não estar aprovado pela União Europeia, até 30 de julho. Portanto, é com base nesses mecanismos de antecipação que a tempo e a horas, ou seja, na preparação do Orçamento de Estado para este ano, que nós fizemos incluir um mecanismo de antecipação de fundos. Tratamos disso a tempo e a horas. para ser possível fazer aquilo que estamos agora a fazer. Pronto. Portanto,
Também tenho dito, como target, nunca disse outra coisa, que relativamente ao PT 2030, que até ao final do ano havíamos de abrir os primeiros concursos. Disse e mantenho. Então qual é? Sr. Deputado, faz favor. O Sr. Ministro vai com 8 minutos e 13 segundos. Sr. Ministro, a minha pergunta não era isso, era a calendarização antecipada, ou seja, como aconteceu no início de outros programas, saber-se que vai abrir em setembro, abre esta call, a seguida abre a outra, para as empresas, para as instituições saberem quando é que vai abrir. Não é de repente abrir, ou porque alguns foram convidados, que se abre. A minha pergunta era sobre isto. E isto para nós é muito importante. E a outra pergunta, eu agora faço já as perguntas que tinha para lhe fazer, a outra pergunta é muito simples. Até 2023, os Estados-membros podem pedir a totalidade dos empréstimos disponíveis. A Grécia, por exemplo, pediu os empréstimos todos de imediato. Portugal pediu, salvo erro, 2,7 mil milhões de euros em empréstimos e, para ainda lhe sobra muito dinheiro até aos 14 mil milhões que podia pedir. A pergunta que eu lhe faço é, tendo em conta a crise que vivemos na economia portuguesa e a necessidade de ajudar de imediato as empresas, o governo português vai ou não vai pedir o resto do empréstimo ou pedir mais uma parte do empréstimo? E outra pergunta que eu lhe faço também, e precisa de responder apenas sim ou não, é se no caso, nós já levantámos uma questão, que é o projeto de resolução do PSD, que pedia ao governo que no caso do sistema de incentivos às empresas, o Governo defendeu o prolongamento das moratórias, etc. Mas, no caso do sistema de incentivos, o Governo já está, e os organismos já estão a pedir às empresas, desde maio, que comecem a pagar as prestações vicendas. Ora, quando o Estado nem sequer avaliou se no ano cruzeiro elas ultrapassaram ou não os objetivos que estavam propostos. O Estado, por um lado, diz aos bancos não cobrem já, mas daquilo que depende do Estado, o Estado está já a cobrar às empresas as devoluções, quando devia haver aqui uma margem maior, como o Estado também defende para o resto da sociedade. Aliás, o Secretário de Estado reconheceu que isso, de facto, era sensível, o Secretário de Estado da Economia, mas não deu nenhuma solução. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Olha, queria fazer lembrar ao Sr. Deputado que, se olhar para trás, para qualquer quadro comunitário de apoio dos fundos estruturais, no primeiro ano da sua execução, nunca teve nenhum quadro comunitário de apoio onde tivesse aberto um único concurso, onde não houvesse um único projeto aprovado no primeiro ano. Portanto, aquilo que me está a pedir nunca se verificou em nenhum arranque de nenhum quadro comunitário de apoio. Em nenhum. Portanto, eu não estou a dizer que foi do ciclo A ou do ciclo B. Eu estou a dizer que em nenhum arranque, no primeiro ano se verificou. Portanto, aquilo que me está a dizer e aquilo que me está a pedir é que, ainda agora, foram aprovadas a legislação hoje e quer que amanhã já abra os concursos. Não, aquilo que eu estou a dizer é uma meta ambiciosa, é que no primeiro ano do arranque deste quadro vão abrir concursos. Já é uma meta muito ambiciosa. Não me vai apanhar a fazer promessas que eu não tenho a garantia, que eu não tenho condições para poder cumprir. Não me apanha nessas. Eu aquilo que faço é fixar metas ambiciosas que eu tenho capacidade de cumprir com o empenho dos organismos, com o empenho dos técnicos e com o empenho também, naturalmente, dos próprios beneficiários. Portanto, volto a referir aqui a minha meta, que é ter os primeiros concursos abertos, ainda durante este ano, no que se refere aos fundos comunitários. Sr. Ministro, só para informar, vai com quase 10 minutos, agora a palavra mesmo à sua capacidade de síntese para relativamente terminar. à questão da gestão dos reembolsos do PT 2020, aquilo que eu lhe posso dizer é que o sistema de moratórias que nós introduzimos no PT 2020 não tem rigorosamente nada a ver, em termos de benefícios que nós demos, com as moratórias introduzidas com os bancos, porque nós aquilo que fizemos foi um sistema unilateral e de generosidade bastante mais acentuada do que aquela que a banca fez. A banca aquilo que fez foi introduzir uma moratória sem consolidação de prazo. E nós aquilo que fizemos foi uma moratória associada a uma consolidação automática de prazo. Eu não tenho tempo agora para explicar, mas numa próxima intervenção farei. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Duarte Marques ainda tem 2 minutos. De facto, o Sr. Ministro já não tem tempo para responder, mas o tempo é do Grupo Parlamentar do PSD, se o quiserem usar. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, aquilo que nos está a explicar sobre as moratórias não é bem assim. O
que é facto é que o Estado aprovou uma primeira moratória para este sistema de incentivos, aprovou-a na primeira vaga da pandemia, depois houve uma segunda vaga e uma terceira vaga, e o Estado, o Governo, neste caso, não atualizou essa moratória. Ou seja, o Governo está a pedir às empresas que devolvam o dinheiro como se não tivessem ficado fechadas o resto do ano. É isso que está a acontecer, é isso que o Ministro da Economia reconheceu, disse-nos que ia avaliar caso a caso. Agora, se for caso a caso, não vai funcionar, porque é impossível de garantir que isso assim funciona. E, Sr. Ministro, há outra questão, um desafio que eu gostava de lhe fazer, é que no PT 2020 e neste sistema de incentivos que tem acontecido, tem havido programas também importantes para, por exemplo, a produção nacional. Mas a verdade é que o programa da digitalização é sempre focado nas exportações. Ora, nós estamos só a incentivar as empresas a fazer a transição digital para exportar. Mas era importante, como se fez na produção nacional, garantir também que há um estímulo à transição digital para quem produz e que não quer exportar ou que esse não é o principal objetivo. Ou seja, a transição digital não pode ser só dependente das exportações, apesar das exportações serem uma componente fundamental desse programa, o que nós defendemos e sempre promovemos. E isto era uma chamada de atenção. Mas, Sr. Ministro, eu não podia deixar de lhe dizer duas coisas a terminar. Primeiro, o que nós pedimos não é que o Sr. Ministro diga aqui hoje quando é que vai abrir. Não. O que nós falamos em termos de transparência, isso no CREN já aconteceu e no início e no PT 2020 também já chegou a acontecer, é um calendário, uma previsibilidade, e nós não pedimos que a faça no primeiro ano. Não é isso. Uma previsibilidade da abertura dos concursos. Uma questão não pode ser amanhã ou até ao final do ano. Não, é haver uma programação. E não tem que ser até ao final dos 4 anos ou 5. Não, é haver uma antecipação maior das aberturas. Não é daqui a 20 dias vai abrir ou daqui a um mês vai abrir. E, Sr. Ministro, se o Sr. Ministro defende que há um impacto tão grande na economia portuguesa do PRR, então mesmo se explica porque é que não aumenta o valor dos empréstimos para poder aumentar ainda mais esse impacto, até 2030, 2040. É isso que eu não percebo. Agora, vem nas notícias portuguesas que quando o Presidente da Comissão Europeia veio a Portugal anunciar a aprovação pela Comissão, não pelo Conselho, do PRR, que nas notas que entregou ao Primeiro-Ministro português, e isso não foi desmentido e consta como fonte oficial, nessas notas dizia-se que vários países tinham um impacto na economia muito maior, falava, por exemplo, do caso grego, falava do caso italiano, falava do caso espanhol, do que o português. E, portanto, é daí a nossa questão dessas notas da Comissão Europeia que, no fundo, contradizem um bocadinho aquilo que o Sr. Ministro nos estava a dizer. E isso é que nós... Pronto, não é verdade, mas isso é a Comissão Europeia é que diz também já isso, terminou o seu tempo. E nós não queremos pôr em causa a palavra da Comissão Europeia, como há dias bem dizia o deputado Carlos Pereira no Parlamento, que aquilo que a Comissão Europeia dizia, nós devíamos levar isso em conta e nós estamos a levar. Muito obrigado, Sr. Deputado.